já canta há muitos anos, já canta há muitos anos, não vou em toda a função. Arranco ponta de touro, meu brinquedo fura de leão. Nunca ciente, o meu brinquedo pra mim teve atração. O diabo escondeu o seu de picação. Boa noite, amigos e amigas da página Na Identidade do Capoeira pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje mais um bate-papo, com certeza, de muito aprendizado, muito conhecimento e uma obra magnífica que está sendo lançada junto com essas duas feras, dois grandes novos amigos que estamos tendo o prazer de trazer no programa Na Identidade do Capoeira hoje. E como eu sempre dou aqui a situação do tempo, né, para o meu amigo de todas as noites, algumas tardes e quiçá algumas manhãs, a chuvarada já passou, o milho já molhou, o sol já tá grande. Agora começou a abrir sol aqui, mestre Dunga. Eu não sei como é que tá por aí, como é que tá a situação em Canguçu, mas aqui na divisa com a Argentina, o bicho tá pegando de novo, calor e calor. Como é que tá a situação? Boa noite a todos, boa noite, mestre Cacabonates, boa noite, mestre Camalhão, boa noite contra mestre Fly. Pois então, aqui na minha cidade, passou a chuva também e o calor voltou. Mas é isso, nós estamos no último dia do mês de novembro. Não tá valendo ainda a promoção. Tá valendo a promoção, é complicado, né? É complicado. Tá valendo ainda a campanha Novembro Azul, que é a campanha aí que o programa também está encampando, né, para nós homens fazermos o exame, né, como o Contramestre Fly diz, vamos fazer o exame de sangue, vamos fazer o exame de toque, que tem a sua importância também. Dito tudo isso, Fly, eu vou passar já a palavra aos nossos já entrevistados da noite de hoje, mestre Cacabonates e mestre Camaleão. Eu vou pedir licença ao mestre Camaleão, vou conceder primeiramente a palavra ao mestre Cacabonates, para que, né, antiguidade é posto, né? Antiguidade é posto, e a gente vai passar, e eu gostaria que o mestre Cacabonates pudesse, para quem ainda não o conhece, né, que eu acho que deve ser poucas pessoas, mas que ele se apresente aí brevemente para as pessoas saberem o lugar de fala do mestre Cacabonates. Mestre Cacabonates, tudo com o senhor. Fique à vontade. Boa noite. Escute, meu amigo, deixa eu só fazer a pergunta. Qual é o tempo que eu tenho? Porque eu falo que nem papagaio velho. Tem que tomar cuidado com isso. Vamos fazer o seguinte. Qual o tempo do programa? Aqui. Nós temos 1h30 de programa. 1h30. Ótimo, tá tudo bem. Tá. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Meu nome é Luiz Carlos de Matos Bonates, eu sou amazonense, tenho 62 anos de idade e 52 que eu estou envolvido nessa maravilhosa e fantástica arte que é chamada capoeira, né? Eu gosto muito da palavra, também do processo dela, a capoeiragem. Minha relação com capoeira vem da família. Eu tinha um tio que era capoeirista, já faleceu, e esse meu tio aqui em Manaus, ele era conhecido como um militante político e como um brigador de alta linha, né? E o meu pai, que era o mais novo de 7 filhos, esse meu tio praticamente ajudou a criação de meu pai. Então, além de ele ser um herói para o meu pai, que era o caçula da família, ele passou a ser meu herói de infância numa cidade que só tinha 270 mil habitantes na época, isolada no meio da floresta amazônica. Então, eu, desde pequeno, escuto falar
das façanhas do meu tio. E o meu pai disse assim, o apelido de Cacá que me deu foi meu pai, porque por causa do nome Luiz Carlos, né? Do Carlos. Meu pai disse assim, o Cacá, quando crescer, vai ser capoeirista. E aos 10 anos, eu, passando na rua, tinha uma livraria chamada Livraria Clássica com o meu pai, vi um livrinho dizendo assim, Capoeira Sem Mestre, o Lamartine Pereira da Costa. Aí pedi para o meu pai comprar. E nisso aí eu fiquei 2 anos tentando traduzir aquele livro, os movimentos. Mas também tem uma coisa que há de se considerar, que naquela época, em 1970, na década de 60 também, ainda existia na cidade de Manaus a herança da capoeiragem, vamos dizer, sem birimbau, né? Da capoeira primitiva, da capoeira das maltas, que quando a gente for falar do livro eu vou explicar isso com mais calma. Então, naturalmente, a gente aprendia a andar de cabeça para baixo, botar os pés na parede, e isso nós chamávamos de bananeira, né? E dar rasteira no outro, chamava de capoeira, voo do morcego, pulo com os 2 pés, o cambapé, tudo isso fazia parte da nossa natureza, aqui da infância da gente. Então, já na passagem de 73, no final do ano de 73, eu comecei a treinar essa capoeira do modelo baiano, com o Julivaldo Espírito Santo, mestre Gato, foi o pioneiro da implantação desse modelo de capoeira em 1972 em Manaus, e depois, por essas voltas que a vida dá, eu treinei também com o Vermelho Boxel, né, que é baiano, o Gato é goiano, e depois treinei com o mestre Miguel Machado, Miguel Preto, do Grupo Cativeiro. Até aí, depois, ao longo dessa caminhada, estamos aí, agora eu estou montei minha escolinha, a escola de capoeira Matumbé. Matumbé, para quem não sabe, é berimbau e tupi-guarani. Espero ter sido breve. Sensacional, mestre. Já deu para nós contextualizar. Muito obrigado pela sua fala. Já vi que a gente tem muita história só nessa fala do mestre, o Fly. Para quem pegou nas entrelinhas, já tem muita história. Mas eu vou pedir licença agora para o mestre Cacá Bonatti para a gente poder apresentar o mestre Camaleão. Com licença, mestre. Mestre Camaleão, venha para a tela e vamos também a mesma pergunta para o senhor. Como o senhor começa na capoeiragem, se apresente aí para que as pessoas possam saber, né, de quem elas estão ouvindo as histórias. Fique à vontade, boa noite. Tá sem... sem som, calma. Tá, sem som, Camaleão. Sem som. Vai lá. Precisa habilitar seu microfone, Continua mestre. sem som. Habilita, está mutado. Agora. Aí, ok. Continua. Não, ele está sem som. Continua, Camaleão. Continua. Mestre Camaleão, o senhor vai ter que... Mestre. Não. Não estamos conseguindo ouvir nada. Ele tem que sair e voltar. Ele tem um probleminha que está caindo de vez em quando lá, mas a gente vai... Mas bota o mestre Cacá Bonatti na tela de novo. E mestre, enquanto o mestre Camaleão resolve esse problema, vamos falar primeiro de outras produções do senhor. O senhor tem uma produção que é a Iuna é Mandingueira, não? É a Iuna é Mandingueira? Como é que é? Tem um livro sobre a Iuna. Iuna Mandingueira, ave, símbolo da capoeira. Por favor, da onde vem a sua inspiração para escrever? Como é que o senhor... Fique à vontade. Eu sou um dos fundadores do movimento de negritude aqui em Manaus, de organização política, em 1980. E sempre tive um interesse muito grande pela cultura afro-brasileira. E isso, desde os 18 anos, eu vou à Bahia e cheguei a cometer, eu digo até um pouco de insanidade, de 14 vezes no ano a Salvador, né? E tudo com recursos próprios,
nessa sede de conhecer, desvendar esses mistérios que existem dessa capoeira, esse complexo cultural, na verdade, que é a capoeira. E nessas minhas idas a Salvador, eu tive o prazer e a honra de conhecer o Frederico José de Abreu, conhecido como Fred Abreu, grande pesquisador estudioso da capoeira. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar nele. E o Fred, eu sou biólogo, e sou biólogo, tenho mestrado e doutorado em botânica tropical, e fui pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Então, o meu fazer diário era fazer pesquisa. E, por essa condição, o Fred, que é um dos fundadores da Fundação Mestre Bimba, né, lá junto com o Mestre Nenel, Nenel de Bimba, né? Ele fez um folhetinho, de uma folha de ofício, dobrada em 4 partes, sobre o pássaro Iuna. E, como nós éramos muitos amigos, ele disse assim: Cacá, amplia isso daí para mim, né? Já que você é da área de biologia. E isso resultou um trabalho de etnobiologia, ou seja, uma relação entre a ave, lá caiu agora, tudo bem, estão escutando? Voltou, né? Estamos. Sim. Deu uma caidinha aqui. Então, isso resultou um trabalho de etnobiologia, que é a relação do objeto biológico, no caso, a ave, no tempo e no espaço, sua relação com o ser humano, né? E eu fui pesquisar isso, passei praticamente 5 anos fazendo essa pesquisa, consegui, na época, comprovar a existência de fato da ave, que na verdade é Anhuma, e Una seria uma corruptela, um metaplasmo da palavra Anhuma, e em Tupi-Guarani significa água, Una, preto, né? Essas mudanças que o povo faz. E na capoeira, essa Anhuma passou a ser chamada de Iuna, e também no próprio Nordeste, na viola, né? Lembrando que o pai do mestre Bimba, seu Luiz Cândido, ele era violeiro. E aí deu um livro, mais ou menos de 90 páginas, um livretozinho, aonde eu coloquei que vários pássaros existem dentro do universo mítico da capoeira, mas o principal mesmo, que pode representar a capoeira como toda a sua mística, toda a sua mandinga, é a Anhuma, ou a Iuna. Por isso que o título era Iuna Mandingueira, a árvore símbolo da capoeira. Mestre, vamos tentar estabelecer conexão de novo com o mestre Camaleão. Depois eu quero voltar nesse assunto de novo. Mestre Camaleão, inclusive se o senhor tiver fone de ouvido, acho que facilitaria a comunicação, se o senhor tiver fone de ouvido. Vamos ver. Fale alguma coisa para nós ver se o senhor está em um áudio aí. Tá ouvindo? Fala. Estou ouvindo. Tá. Mas então... nós não estamos te escutando. Não, agora eu acho que vai. Tá dando Camaleão. Tá ok. Agora sim. Conte um pouco sua história então, mestre Camaleão. Vamos embora. Então, gente, meu nome é Wellison Brito Batista, sou amazonense, nascido na cidade de Parintins, uma cidade pequena, mas que ganhou grande proporção mundial pela festa do Boi-Bumbá. Então, nasci lá. Minha história é um pouquinho assim, similar do mestre Cacá. Tive um tio também, capoeirista, e que me ensinou os primeiros passos da capoeira, ainda garoto. E depois de um tempo que vim para Manaus, fiquei procurando capoeira até encontrar o mestre Chaguinha, do qual sou discípulo. Fiquei com ele, estou com ele até hoje, né? Desenvolvi também vários projetos aqui em Manaus, dentre eles o que se destaca é o projeto Educando com Ginga. Eu desenvolvo atividades com crianças bem pequenas, a partir de 1 ano e 10 meses, desenvolvi um método para trabalhar com esse público,
e tem sido bem aceito em muitas escolas, principalmente as particulares. Sou vice-presidente da Federação Amazonense de Capoeira, faço parte do GT de Salvaguarda aqui do Amazonas, do Conselho de Mestres também, né? E, assim, sou um bebê na capoeira, estou aqui mais para aprender com vocês do que outra coisa, tá? Vou resumindo por aqui e a gente vai dando continuidade. Show de bola. Nós vamos voltar a lhe chamar, principalmente, para a gente saber como é que está a capoeira aí do estado. Eu gostaria que depois pudesse resumir para ver como é. Porque, assim, vou te dizer, sincero, eu não conheço a capoeira daí. O que é uma falha minha, eu não subi até aí ainda para subir, porque parece que a gente está em. Tudo bem. Não foi uma boa colocação. Mas eu estou aqui no Rio Grande do Sul, né? E não conheço ainda o Amazonas, e gostaria que tu comentasse para nós se tu tem essa ideia aí, já um pouquinho da atualidade da capoeira. Mas vamos deixar isso aí para a próxima inserção. Vamos voltar Okay. com o mestre Kaká Bonates. Por favor, Fly, coloque ele na tela. Mestre Kaká, dentro dessa relação aí que o senhor falou da IUNA, eu vi o senhor por 2 ou 3 vezes se referir a termos indígenas, né? O seu grupo tem um nome indígena também. Isso é porque o senhor é do Amazonas ou o senhor enxerga na raiz da capoeira essa tradição indígena também? Por favor, fique à vontade. Para te responder essa pergunta, eu quero colocar, assim, explicitar um conceito antropológico o que é um amálgama cultural, né? Um exemplo grande disso, meu fascínio se dá pela Bahia, exatamente pelo grande caldeirão étnico-cultural que é a Bahia. E nós podemos até, não vou me valer aqui de uma música do Gilberto Gil, que ele fala toda menina baiana, toda menina baiana tem um jeito, lembra? Que Deus deu, que Deus dá. Toda menina baiana. Pois é. E ele fala que a Bahia foi o primeiro pelourinho e o primeiro índio abatido também, né? E isso está na Gênese, essa relação índio e a gente pode até partir assim, os povos originais, né? Tanto da África quanto daqui, principalmente os que vieram para cá, 70% eram do tronco banto, ou seja, eram ágrafos, né? Ágrafos, ou seja, povos sem escrita, aonde o corpo é o portador da cultura, o corpo é a biblioteca, né? Eu não escrevo minha cultura e boto num livro, nada contra o livro, pelo amor de Deus, né? Mas o corpo que é a minha biblioteca, certo? E essa relação negro e índio, ela se dá exatamente de uma maneira muito forte quando a gente retrocede ao início do que a gente chama de Brasil, da invenção do Brasil, porque ambos foram escravizados, né? E houve uma fusão, né, de vários elementos dessas culturas, de uma forma até obrigatória, né, porque conviviam no mesmo espaço, ou então no mesmo território, ou então se refugiavam nos quilombos, certo? A tal ponto que você não sabe mais quem influenciou quem originou quem. O maior exemplo disso pode ser o candomblé de caboclo, né? Onde o índio é eleito a entidade, né? E você transa isso. Então, essa questão do indígena, para nós, na Amazônia, é muito forte também. E a ideia de se colocar um nome indígena é exatamente para relembrar e reforçar esse encontro desses dois grandes povos originais. A gente teve uma indígena aqui em Manaus, numa discussão sobre consciência racial, na conferência, chamava Dona Cecília, uma senhora indígena bastante idosa, e ela foi convidada para ir pela Unesco à África.
E ela, conversando sobre igualdade racial, ela falou uma coisa que eu vou concluir aqui, dizendo assim, olha, eu estive na África e descobri uma coisa tão óbvia, que os negros, os pretos, vamos dizer assim, são os índios da África. Entendeu? Então, quer dizer, às vezes a gente a gente se preocupa muito na questão, vamos dizer, territorial, mas não se preocupa muito com a questão cultural. Todos esse grande grupo que a capoeira está ligada, ela vem de uma cultura ágrafa. E os índios têm, a parte indígena tem uma grande colaboração com isso, tanto com suas lutas, que a capoeira é um grande mix na sua origem, né? Um mix de várias danças de guerra e jogos de combate, que possivelmente não tem como se fugir disso, tem uma contribuição também da parte indígena. Então, isso é mais uma afirmação identitária e histórica, com o nome Matumbé. Perfeito. Contramestre Fly, eu te enviei aí uma foto, se tu puderes colocar, até para nós poder interagir com o mestre. Vamos ver se o mestre Camaleão... Enquanto tu arruma aí, coloca o mestre Camaleão na tela para nós poder interagir um pouquinho com ele, por favor, Fly. Mestre Camaleão, diga para nós como é que está organizada hoje a capoeiragem aí no Amazonas, tá? Digamos que eu hoje esteja saindo aqui do Rio Grande do Sul, vai ter que... tem que sair, ele não vai conseguir, Fly. Tá horrível a conexão dele lá. Tem que sair e voltar. Não adianta. Tá mutado, tá parecendo que tá mutado o microfone dele aqui. Mas provavelmente, mestre... Estava liberado e ele não... Passa conseguiu falar. Passa uma rasteira nele. Isso, e aí bota o fone. Bota o fone. Ó. Bota o fone e dá uma rasteira nele, isso. Pronto. Vamos voltar. Fly, consegue botar para nós a foto na tela aí? Só um momentinho. Tá. E depois, eu quero falar se o senhor tem o livro ainda, mestre. O senhor ainda tem ele para poder... Olha, infelizmente também, tanto o CD Dança de Guerra, né, que é a trilha sonora do curta do Jair Moura, quanto esse aí, estão esgotados, até porque eles foram feitos por iniciativa própria, né? Mas nós estamos preparando aí, esse livro já foi publicado em francês, né? Foi traduzido já para o espanhol, agora a gente vai, espero futuramente, para o inglês e para o italiano. Mas nós estamos preparando uma segunda edição aumentada e revisada. Em breve, não vamos deixar passar esse tempo de corona aí para retomar as atividades normais. E, inclusive, mestre, a gente, aqui do programa, se o senhor for lançar o livro, nós estamos à disposição aqui para o seu lançamento também. Ok, agradeço. A gente está hoje com o programa aí, a gente tem, essa aqui é a 170ª, nós temos 169 entrevistas feitas, então em muitos casos a gente já lançou livros, o CD do Cabeleira também foi lançado por aqui, então se o senhor nos der essa honra também, a gente gostaria muito. Eu que me sentirei honrado, meu amigo. Ótimo. Eu vou aproveitar enquanto o Camaleão já voltou? Voltou, vamos ver. Voltou. Vai lá, Camaleão. Vamos ver. Vamos ver se nós botamos aí. Vamos ver se nós conseguimos te ouvir agora. Sobre a capoeira no Amazonas. Fique à vontade. Olha, a capoeira no Amazonas, ela se encontra... Estão me ouvindo bem, né? Ela se encontra com um processo de construção, como em muitos outros estados, né? Ela passou por várias fases, né, de amadurecimento, e hoje a capoeira ela está conquistando muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. A nível de competições, por exemplo, o estado do Amazonas tem participado das competições a nível nacional, da Confederação Brasileira de Capoeira, e tem sempre trazido bons resultados, apesar de que nos últimos anos a Confederação meio que caiu, né?
e nós não fomos mais, mas o índice técnico tem sido muito bom. Muitas escolas também têm feito excelentes trabalhos aqui com a divulgação da capoeira, e a capoeira tem se propagado até para outros países. Exemplo disso, o próprio mestre Kaká com a escola dele, que tem representantes aí pela Europa, né? E outras escolas aqui também temos representantes em outros países. É um reflexo do amadurecimento da capoeira aqui no nosso estado e de como ela vem se espalhando, e a sementinha do índio daqui, da região norte, está sendo espalhada através da capoeira mundo afora. Legal. Como é que tá? Eu sei que não vamos entrar ainda no livro, mas eu gostaria que tu pudesse nos falar qual é a relação que vocês têm, não sei se isso tu consegue nos dimensionar, mas qual é a relação do IFAM com vocês? Ela é uma relação próxima? Como é que está essa relação? Nós fizemos aqui no nosso programa, acho que há uns 3 meses atrás, eu acho, Fly, foi um programa só com representações do IFAM, mestres representantes do IFAM de alguns estados. Se nós tivéssemos nos encontrado antes, com certeza teria convidado alguns dos senhores. Então, conta um pouquinho para nós da relação do IFAM com a capoeira. Olha, o IFAM aqui do Amazonas tem prestado também um bom serviço, né? Tem feito tudo dentro das possibilidades para alavancar a capoeira. Através das reuniões do GT da Salvaguarda, nós conseguimos muitas coisas. Uma delas é o próprio livro, que a gente vai falar mais daqui a pouco, né? A gente está buscando também fazer o mapeamento da capoeira, porque aqui na região amazônica as dificuldades são um pouco maiores do que de outros estados, porque a locomoção aqui é através de embarcação, nós não temos estradas de acesso aos municípios, e isso dificulta bastante. Os capoeiristas têm se mostrado com bastante resistência para participar das ações do IFAM, mas com o passar do tempo e do que a gente vem mostrando de resultados, né, o pessoal está se chegando, está vendo o resultado, né? A gente está conseguindo também montar aí o Conselho de Mestres, graças a essas reuniões do IFAM, que a gente tem sentado, conversado, tem alinhado as ideias para chegar nesses resultados que a gente está tendo hoje. Então, assim, ao meu ver, a avaliação do IFAM aqui no Amazonas, se fosse para atribuir uma nota, daria uma nota 8, porque eu acredito, não é uma questão apenas do pessoal que está aqui na superintendência, né? É uma questão também até de governo federal, de liberação de recursos e tudo, isso dificulta algumas coisas. Show de bola, muito legal essa tua... E a gente vê esse teu relato também em todas as outras regiões, o relato é muito parecido com esse aí, que tu nos colocou, tá? Bom, vou pedir licença aí ao mestre Camaleão, vamos chamar de volta o mestre Kaká Bonates para ele poder seguir. E agora, mestre, eu vou deixar a Yuna de lado, vamos deixar um pouco a Yuna de lado, né? Mas tendo ela como referência sempre, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre como surge fazer o vinil na época, né, do Dança de Guerra. Como é que ele surge, em que perspectiva ele surge, porque esse meu amigo, o professor Cabeleira, o Cristiano Cabeleira, ele disse que é um dos poucos vinis que ele não tem na coleção dele, e ele tem uma coleção muito grande. Conta para nós um pouquinho aí, mestre Kaká. Eu só vou falar uma coisa assim, olha, o mestre Camaleão cria uma iuna em casa, viu? Fundo do quintal. Tem uma iuna. Peraí, não, só um pouquinho, mestre Kaká Bonates. Isso é só para perturbar a paz dele. Não, aí o senhor dá uma pedrada dessas aqui. O mestre Camaleão, tem como nós conhecermos o pássaro ou não? Tem? Dá para nós ver, mestre Camaleão? Travou lá, Fly? Travou. Que travou. Ele que travou de propósito. Ele está se fingindo de uma estátua. Mas ele não está ouvindo. Eu vou botar aqui nos comentários para ele poder... Tá, mas conte para nós então agora sobre o LP do Dança de Guerra, mestre. Na verdade, não é um LP, foi um CD mesmo. Deixa eu explicar, como eu falei, eu era muito amigo do Frederico José de Abreu,
E, através dele, tive a oportunidade de conhecer, assim como do mestre Augusto Januário Passos da Silva, o mestre Demolidor, lá na Bahia, e de Nenel e outras pessoas, tive a oportunidade de conviver com eles, principalmente também com o mestre Jair Moura, falecido. Ouvi o Leco é um camarada meu aí que está assistindo. E nessa altura, na época lá da questão do livro, Fred havia gravado uma fita cassete a trilha sonora do curta Dança de Guerra, que, na verdade, embora sejam 5 minutos, mas a trilha sonora foi gravada em 53 minutos, se a memória não me falha. E que é muito interessante, porque Tiburcinho, que aparece lá no vídeo, no curta, ele nasceu praticamente dentro da escravidão, né? Na época da escravidão, ainda na época ele estava com... No final da escravidão, e na época que foi gravado, ele estava com 90 e tantos anos, se a memória não me falha, 92, 93 anos. E, então, né, quando o Fred me mostrou a fita cassete, e logo no outro dia eu falei com o mestre Jair, foi ao apartamento dele, e ele me mostrou aqueles 2 rolinhos de fita, muita gente talvez não conheça ainda aquelas gravações de rolo, né? Era pequenininho ainda, assim, uns 2 rolinhos, e aquilo tem um filme, uma celulose ali que segura o som, né? E estava se desgastando. Nessa época, o CD estava fazendo um sucesso danado, a sonorização em CD, e eu disse assim, Jair, isso vai se acabar, Jair. Me dê isso aqui que eu vou dar um jeito de passar isso para o CD. Aí andei aquela Salvador feito maluco, e lá no Candial eu consegui um estúdio que ainda tinha rolo, e eles fizeram a passagem desse rolo para o CD. Eu tirei uma cópia, tirei 3 cópias, entreguei uma para o Jair, outra para Fred, e fiquei com uma. Eu disse, não é bom isso ficar só num único lugar, porque acontece alguma coisa, um sinistro qualquer, se perde isso, né? E aí, fiquei com aquilo guardado. E fui à Inglaterra, inclusive na época com o falecido Moa do Catendê, nós fomos juntos para a Inglaterra, e lá nas oficinas eu conheci um dono, que era um aluno que praticava capoeira lá, estava na oficina, ele tinha um estúdio, e o apelido dele era Bruxo, e eu falei desse material, e eu disse, rapaz, a gente precisa divulgar isso, porque é o único documento, pelo que se tem até hoje, pode ser que amanhã se encontre outro, sobre o batuque, o som do batuque, né? Aí tem que socializar isso daí. Né? Não adianta a gente ficar com isso, eu tenho isso, uma viagem, né? Me permita aqui a palavra, uma masturbação mental. Eu tenho esse material, só eu tenho. Para que isso, né? Aí ele, deixa isso aqui comigo. Passaram-se mais ou menos uns 8 meses. Eu digo, rapaz, o cara vai ficar com o meu exemplar de CD. E um belo dia chega às minhas mãos, ele tirou ruídos, o máximo que pôde, elevou o som ao nível comercial, né? E aí eu saí na captura de ver como é que eu ia produzir 1000 CDs disso daí. E à época, essa parte de código de barra era uma novidade. Eu consegui, através de um aluno do meu primeiro mestre, do mestre Gato, ele se propôs a fazer essa edição. Então, foi na Microsoft a replicação, em alto nível. E uma coisa muito interessante é que o encarte do CD
ele tem 8 páginas dobradas, 8 dobras no encarte do CD. E saiu com código de barras, produzimos 1.000, a capa aparece João Grande e João Pequeno, então uma forma de compensá-los foi dada para o mestre João Grande, porque ele pediu depois, né, foram dados inicialmente 2 caixas sem CDs, a custo zero para ele vender, o preço que quisesse, para o mestre João Pequeno também, e também o Fred passou também para a família do mestre Noronha lá, os descendentes, e aí esse CD foi, então, vendido a um preço baixo. Praticamente hoje, se eu fosse dizer o preço dele, aqui, comparando, é praticamente como fosse R$10. Entendeu? Esse CD foi vendido, né? E esgotou rapidamente. E, passado um tempo, eu estava em Salvador, só não vou citar o nome do lugar por uma questão de ética. Cheguei lá, estava lá o pirata já do CD, né? Mas sem o encarte. Eu acho que sem o encarte empobrece muito o entendimento da preciosidade que está naquele CD. Primeiro, porque tem todas as letras de todas as músicas e tem uma pequena biografia sobre as pessoas que estão dentro cantando naquele CD, fazem parte, que compõem essa trilha sonora. É isso. Muito. E, Diga, pode concluir, mestre. sim, então, eu também, Jair me deu esse presente, essa confiança, né? O mestre Jair me deu essa confiança, e, inclusive, passou os direitos para mim, mas isso para mim isso é de pouca relevância. O importante é que isso foi divulgado e está aí. E também já estamos aguardando aí uma outra oportunidade para fazer uma edição muito mais, com mais dados, o encarte dali, porque é muito interessante você linkar ao máximo essas pessoas, relembrar essas pessoas para que elas não caiam no esquecimento. Porque as coisas, a luta da memória contra o esquecimento se dá de uma forma muito desigual. Daqui a 2 ou 3 gerações, essas pessoas, para a grande maioria dos capoeiristas, vão estar esquecidas. Então, são formas de registrar a própria memória da capoeira. Perfeito. É isso. Perfeito. Show de bola. Mestre, eu vou pedir licença para os dois. Mestre Camaleão, o senhor está me ouvindo? Mestre Camaleão, está me ouvindo? Tá. Mestre Camaleão, nós queremos fazer um pedido para o senhor, nós queremos ver o pássaro que o senhor tem aí no seu quintal. Não sei se o senhor está em casa. O mestre Cacabonati diz que o senhor tem uma iuna aí. Se o senhor pudesse pegar a iuna e tem como fazer isso ou não? Tem como nos trazer? Tem que microfone, mestre. Tem que habilitar o microfone, mestre. Microfone. Não habilitou, agora habilitou. Aí. Deu. Não. Mas ele tá dando algum erro lá. Não. Mas se o mestre não pode, mestre Dunga, eu mostro para vocês aí o pássaro do mestre. Ok? Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila aí que eu mostro aí. Olha aí ela. Ela mesmo. Essa é a sua... Note que tem esporão. Ela é da mesma família dos patos. É uma seriforme. Note que ela tem esporão aqui na ponta da asa. Isso é uma atitude de ataque dela, de defesa, aliás, né? Ela abre as asas e o esporão fica exposto. Porque o camaleão chegou perto dela e ela não é muito amigável, não. Ela está nesse momento com a asa aberta porque ela está se preparando para atacar, porque eu estava filmando muito próximo. Ela não é mansinha, não, ela ataca. E só tem uma? Só tem uma.
Então não está extinta a Iuna. Não, aqui tem bastante. No Amazonas ela é chamada de alencó. E também tem no Pantanal, muito também no Pantanal. Agora, essa ave, ela, na própria cultura guarani, ela é ligada a mitos, né? Tem uma mística muito grande. Inclusive, o Pierre Cardano foi um frei que escreveu sobre aqui, lá em 1600 e tarará, ele fala da Anhuma, né? E também tem lendas guaranis que as mulheres foram transformadas em unas, né? Em anhumas, na verdade. E também os ossos dela eram ligados como é que eu diria, a proteção do corpo, né? E de também livrar de doenças. Então, é um animal que foi muito perseguido, um pássaro que foi muito perseguido aí na região do Nordeste, né? Foi muito dizimado. Mas na Amazônia e no Pantanal nós temos bastante ainda. E também as pessoas aqui no Amazonas não costumam matar muito iuna, o alencó, porque ela não tem muita carne, não serve muito para comer, entendeu? Então, isso faz que as bichinhas fiquem um pouco livres. Você só vai matar um pássaro desse para comer se a coisa estiver feia mesmo. Mas não é um pássaro muito apreciado, como um pato, né? O pato é mais carnudo. Olha, para compensar que eu não posso mostrar lá agora, mas eu mando para vocês um vídeo amanhã dela cantando, ok? Vocês podem depois mandar aí. Só fazer uma referência ao Mestre Papel, que foi quem enviou para nós aí o vídeo. O Mestre Papel, até eu já mexi com ele para ver se ele tem algum vídeo do Raul Seixas cantando com 16 anos, porque ele tem tudo. Não, mas o Papel está em alguns grupos que eu estou também, ele viu uns vídeos que eu mando de vez em quando. Legal pra caramba. Inclusive o Mestre Papel está dizendo que paga R$500 pelo CD, não sei se como é que é? Pela ave eu não sei, né? Mas pelo CD ele diz que pagava. E realmente, se puder nos enviar o vídeo amanhã, gostaria muito, mestre. Conta um pouquinho, então, rapidamente aí, dos hábitos que tem a Iuna. O que tu vê ela durante o dia, né, de hábitos, por favor? Bom, ela não é muito sociável, totalmente arisca. Ela não come se tiver alguém olhando. Se eu colocar lá o capinzinho dela lá, ela se estiver olhando, ela não come. Eu só posso ver ela comer escondido. Então, ela fica olhando, observando. Se tem alguém olhando, ela não come. E ela é um pouco brava. Se chegar próximo, ela, como está no vídeo, né? Ela arma ali as asas. Aquilo é um instinto dela de proteção e ela ataca. Legal. Só para acrescentar um pouquinho, é bom lembrar que essa ave está no cativeiro, né? Então, os hábitos dela são alterados, mas ela é uma ave, ela voa muito alto, plana muito bem. Inclusive, reza a tradição que ela avisa quando tem caçador, porque, né? E o canto dela não é onomatopaico, ou seja, o berimbau não reproduz, não é onomatopaico o canto dela, né? Mas tem muito essa questão de marcar o território, né, cantando o macho e a fêmea. Eu consegui essa gravação, passei até para o mestre Nenel, e no CD Resistência da Filhos de Bimba, tem lá o canto dela. E no livro também tem o gráfico mesmo sonoro dela, do canto. E uma outra coisa, a alimentação natural dela, ela vive aqui em cima de alagados, assim, aquela mata onde tem muito capim, água, aqueles tajás grandes, né, que a gente chama de aninga aqui, e o capinzal de matupá,
Então, ela se alimenta sabe, ou de uma plantinha flutuante chamada alface d'água, ela come muito, e também pequenos insetos e pequenas rãzinhas, pererecas, assim, ela vai e come, sabe? Mas é um animal que voa muito alto mesmo, e plana graciosamente. O tamanho dela é como se fosse um peru bem criado. Tá, mestre, como é que o senhor se dá? Eu não sei se o senhor já falou isso ou me fugiu, mas como agora nós estamos com uma boa audiência, vamos tocar no assunto de novo. O contramestre Fly, bote o. Tá. Queria falar alguma coisa? Fly, fala. Olha ela aí. Tá sem som. Sim, esse cornicho, vocês estão me escutando? Estamos. Essa partinha, esse chifrezinho que ela tem, né? Isso, na verdade, é a pele que enrola, formando esse cornichozinho, esse chifre. E esse chifrezinho, não é só ela que tem, são alguns pássaros têm, esse movimento que ela faz com a cabeça, quando ela vai... o pessoal também diz que ela está benzendo a água antes de beber. Por isso que tem aquela música, né? E uma mandingueira quando está no bebedouro, né? Entendeu? Porque esse movimento que ela faz. Olha o galo ali que não é besta comendo a ração dela. Aí... e aí, tem toda... por exemplo, eu entrevistei um ribeirinho, né? Isso eu vou botar na segunda edição, que eu não coloquei na primeira edição, sobre o Alenquer. Então, diz que ele coloca 3 ovos, né? Os 2 primeiros ovos são normais, tem os pintinhos dentro, e o terceiro tem uma cobra coral, né? Então, como eu falei, ela é um pássaro muito ligado, tanto no Amazonas como ao longo da história dos naturalistas no Brasil. Eles são ligados, existe registro uma árvore mística, né? Uma árvore, por isso que a mandinga, né? E mestre Cacabonates, me diga uma coisa, como é que o senhor se dá conta que esse pássaro é a ave? Eu não sei, essa pergunta pode ser que o senhor tenha falado no início, mas como nós estamos com uma audiência boa agora, eu gostaria que o senhor pudesse tocar. Como é que o senhor se dá conta que esse é o pássaro? Porque, na verdade, a gente só tinha o relato, isso na minha ignorância, a gente só tinha o relato do toque do berimbau, né? E como é que o senhor relaciona com essa ave? É importante, isso também vai estar na segunda edição, como é que eu relaciono, né? Ela com a capoeira, essas coisas todas. Bem, é importante dizer, a primeira coisa, no livro, na introdução, está escrito assim, existe, aqui a pesquisa tentava falar como é que eu diria, da existência, se existia ou não, primeira pergunta que se faz na introdução do livro, existe ou não o pássaro Iuna, né? Certo? E qual foi o caminho que a gente viu isso? Lembrando que essa palavra toque de Iuna, ela é muito ligada ao violeiro, o sertanejo, da viola machete. E o pai de Mestre Bimba, o seu Luiz Cândido, era violeiro, né? Então, existe dentro da questão dos violeiros antigos, em algumas regiões, é bom colocar isso, do Nordeste ali, principalmente da Bahia, que é o nosso caso, para tipo assim, uma prova de desafio que o violeiro é bom de viola, como fosse assim. Violeiro, você é bom? Então toque a Iuna, que é o toque da viola, entendeu? E uma pessoa, um estudioso, que agora eu esqueci o nome dele, ele estudou essa questão de violeiros. E ela faz essa relação
deste pássaro, o anhuma, com o toque da viola, né? Então, a partir daí, quando Fred mostrou o pássaro, a partir daí nós fomos identificar esse pássaro. Então, nós estamos, na época, a classificação desse pássaro era da ordem Aceriformes, né, que são a família das aves, entre aspas, aquáticas. E aí, nós vimos que existem só 3 espécies. 3 espécies. Uma, lá no sul do país, aí nos Pampas, pegando a questão do Uruguai, tem a anhuma, que pegava a região até um pouquinho aí do começo do Sudeste, Nordeste e a Amazônia geográfica mesmo, e tem a taxã, que o canto é diferente, parece uma buzina e ela não tem um cornichozinho, ela tem um penacho, e essa aí perto dos Pampas, ela tem um bico de pato mesmo, ela tem uma projeção tipo um pato. Então, a partir disso daí, nós fomos cruzando vários dados, né? A distribuição geográfica. Né? A distribuição geográfica, vimos que tinha isso, e fomos pegando alguns depoimentos de alguns violeiros e chegou-se a essa conclusão. Né? Inclusive, no livro, o segundo capítulo descreve o pássaro todinho, tem o histórico dele, né, que é muito forte essa ligação mística, né, essa ligação da mandinga. A própria música cantada na capoeira faz essa ligação. Embora existam inúmeros pássaros, como o gavião, o pombo, né, que mais? O papagaio, né, a galinha, tudo isso entra aí nas músicas da capoeira. Legal, mestre. Agora é o seguinte, quando sair a segunda edição do livro, comprem, que vocês vão ter maiores detalhes. Essa daí é a taxã, tá vendo aí? Finichinha. Essa aqui parece uma buzina, ela cantando. Tu conhece, Fly? Tem na tua região, na minha não tem. Essa aí tem no Mato Grosso. Nós não temos aqui na Amazônia, mas tem já no Mato Grosso tem dessa também. Tem a Iuna e tem essa. Nós temos aqui no Parque do Yucumã essa ave. Legal. Essa daí é prima da Iuna. O Fly, cria uma no teu pátio também. Tá na hora de tu criar uma dessas no teu pátio. Já sabe que dá para criar, né? Eu fico imaginando o toque de berimbau que vai sair daí, que essa bicha é uma buzina mesmo. Nós temos uma aqui que... como é o nome? Agora não vou saber. Que tem um grito também que é estridente pra caramba. Eu não lembro agora o nome. Tem um nome característico aqui no sul, mas eu não me lembro agora. Mas tudo bem, vamos adiante. Inclusive, desculpa, esses pássaros, esses 3 que eu falei, são conhecidos como gritadores, por causa da própria vocalização deles. Então, mestre, nós estamos agora indo para o terço final da nossa entrevista e o pessoal está pedindo aqui mais de mestre Cacá Bonates, né? Está pedindo mais. Né, que olha, não vale porque... não vale porque é meu contamestre que está falando isso, daí é suspeito. É ele que está falando? Aí não vale. Vale sim. Vale que a gente... Eu vou reforçar aqui também as palavras dele, mas deixa eu não é o quero daqui, não tem um outro quero é uma ave daqui, essa eu conheço, né? O quero não pode chegar perto também da coisa. E ele também tem um esporão, quero, né? Quero que é o sentinela conhecido como várias aves. Até o pato mesmo tem esse esporão, né? Se você for prestar atenção. Pode ser a rasga mortálica. Oi? Pode ser a rasga mortálica. O pessoal também tem um... Mas o rasga mortalha é a coruja. É a coruja. Mas eu tô falando questão de som. Sim. O som. Tá. Mestre Carbonates, antes de nós embarcarmos no livro,
e aí eu vou chamar o mestre Camaleão quando nós formos embarcar no livro, mas eu gostaria que o senhor contasse outra história aí que o senhor viveu junto com o mestre Jair Moura, com o mestre Fred Abreu, com essa sua relação com Salvador. Quais foram outras descobertas que também o senhor denota que são relevantes para o universo da capoeira? Olha, primeiro, Fred, eu vou falar primeiro do Fred. Fred foi uma pessoa que ele defendeu, colocou com muita propriedade a valorização dos ancestrais, dos mais velhos da capoeira. Foi uma pessoa que teve praticamente uma unanimidade, não como pessoa física, mas pelo seu trabalho com a velha guarda da capoeira da Bahia, né? E isso, tanto com o mestre Valdemar, mestre Caissara, mestre João Pequeno, João Grande, os outros mestres aí, mais antigos. Só aquele livro do Noronha, os manuscritos do mestre Noronha que ele recuperou, de fundamental importância para a história da capoeira. E um outro fato do Fred é que Fred, ele como eu diria, afirma essa coisa da capoeira, como diz o final, lá no finalzinho do livro do mestre Noronha, que o capoeira eram pessoas trabalhadoras, mas que viviam também a questão da valentia, né? Da capoeira, da subversão de costumes, da própria knife, ou seja, a faca, a navalha, que contestava a autoridade policial. Ele mostra também essa questão da própria sobrevivência da capoeira, vamos dizer assim, tira muito essa coisa do romantismo que tenta se criar em cima da capoeira, como fosse... Não, capoeira é um cidadão comum com seus defeitos, né? O pessoal, assim, que ela vendo o produto mesmo da marginália, né? Não marginália no sentido, vamos dizer, pejorativo, né? Mas de pessoas excluídas pelo próprio sistema, né? E ela entra, assim, de fato, como uma cultura rebelde, uma cultura de sobrevivência, uma sabedoria, né? Eu acredito que essa visão, você não vai encontrar nos livros, né? Esse aprendizado, a capoeira como uma cultura da rua, isso daí que valoriza muito a experiência de cada mestre, a oralidade, né? E principalmente nesse contexto de hoje, nesse choque com a tecnologia, com as novas técnicas de comunicação, a capoeira na universidade, capoeira esporte, né? A gente precisa tomar muito cuidado para não sair desse que eu chamo de núcleo subjetivo da capoeira, os fundamentos subjetivos da capoeira, a oralidade, o tribalismo, a circularidade, né, a religiosidade, porque se a gente sai a forma que isso é manifestada, a gente pode chamar de o formato que aparece, vai depender muito de cada lugar que você está, das condições que você tem, da própria adaptação da capoeira naquele lugar. Se é com 1, 2 birimbaus, 3 birimbaus, se entendeu? O importante é não perder essa subjetividade dela, né? Que a gente, aos poucos, às vezes, você segmenta a capoeira muito como esporte, como luta, ela sempre foi luta, sempre vai ser, né? Mas a gente também tem que saber dosar as coisas. Esse que é o grande desafio para mim, a meu ver, do mestre de capoeira. É você ir para uma escola formal e
dentro daquela estrutura formalizadora, você passar um conteúdo não formal, um conteúdo vivenciado pelo corpo, um aprendizado que você vai se descobrindo fazendo, vivendo, né? Então, a capoeira é um infinito, um aprendizado infinito, né? Não é o tempo, como diz, porque eu tenho 20 anos de capoeira agora, eu sou o bambambam, eu sou mestre, eu já sou mestre. Não, isso aí mexe, você vai virar aluno na vida toda com ela, entendeu? Chega a determinadas situações que você não tem onde correr, você tem que você serve de elo de ligação entre as gerações, né? Para mim, o mestre é muito isso, mais um proporcionador de um espaço onde a cultura da capoeira possa se desenvolver, com todos os suas possibilidades, né? Por isso que ela é chamada de complexo cultural, né? E é um patrimônio que está aí, mais ou menos isso. E foi isso que Fred fez, Jair é uma testemunha disso, todo aquele pessoal antigo da Bahia foram esse elo nessa ligação que nós temos hoje. Eles recuperaram muita memória e mantiveram memória também, né? E se nós tomarmos cuidado, como eu falei, daqui a 2, 3 gerações, ninguém sabe mais quem são esses mestres. E o pior de tudo, a sabedoria deles pode se perder no tempo. Perfeito, perfeito, mestre. Eu vou pedir mais uma vez uma licença para vocês, para fazer um pedido para o pessoal que está nos assistindo, para que compartilhem essa live nas suas redes sociais, compartilhem nas páginas que estão nos seus grupos de WhatsApp, porque a aula que nós estamos tendo hoje, a gente precisa que mais pessoas tenham. Vamos democratizar esse aprendizado, né? Porque, como eu disse, eu acho que é o seu contramestre aqui, um bom mestre guarda segredos, mas não nega explicações. Né? Eu acho que essa frase o senhor conhece, o senhor deve conhecer de quem é essa frase, né, mestre? Bastinha! Então, e também, além de compartilhar nas redes sociais, eu gostaria de citar algumas pessoas que estão conosco. Depois o Contramestre Fly fala dos nossos patrocinadores também, Contramestre Fly, vamos fazer, e nós vamos, no próximo bloco, já entrar direto no livro, para a gente poder dar uma esmiuçada no livro. Então, já citamos o mestre Papel, está conosco o mestre Limãozinho, um grande abraço aí, está conosco também, quem mais que tu vê aí, Fly? Mestre César, da Casa Cervo. Mestre César, o mestre Careca, formado capitão, e Halilson Miller, deve ser conhecido aí do mestre Cacabonates, né? Ângelo Capacete Baraúna. Esse é suspeito. Esse que é o contramestre, é suspeito. Esse é o suspeitão, a gente não vai citar ele, pode ser que a gente... Não sei. Bruce Forsberg, Augusto da Silva, quem mais? Augusto da Silva, eu acredito seja o Augusto Januário, mestre demolidor. Se for aí, dá um sinal, que é o Augustão. Pois é, Sim. Se for o mestre Augusto, já esteve conosco aqui, se for o mestre Augusto, se apresente, mestre, para a gente poder citá-lo. Contramestre Quati, Laércio, Edinaldo, Samuel Formiga, Capoeira Marcelino Nani, Augusto da Silva. Eu não consigo ver se é o mestre Augusto. Vamos adiante. Bom, aqui é Senzala, mestre Brutus, seu criado. Augusto da Silva dizendo seu criado. Grande mestre Augusto, um grande prazer tê-lo também por aqui. Um irmãozão, viu? Irmãozão do peito. Aprendi muito sobre capoeira Angola com ele, muito mesmo. Professor Júnior Múmia, também conosco. O contramestre Azadelta está conosco. Contramestre Azadelta. Grande Azadelta. Contramestre Azadelta tem um trabalho legal pra caramba. Já teve no nosso programa também falando. E olha, e tem um sujeito aí chamado Leco, Laércio. Esse é danado também, viu?
Mestre, essas pessoas que têm histórias boas para contar, o senhor pode nos indicar também para a gente fazer, porque o nosso programa tem essa característica de trazer pessoas que têm histórias boas para que mais pessoas possam ouvir essas histórias. Um dos maiores pesquisadores da capoeira, embora ele seja muito na dele, mas tem uma quantidade enorme de dados sobre a capoeira regional, é o Laércio, o Leco, viu? Vale a pena entrevistá-lo. Tem um grande acervo sobre capoeira. Sobre capoeira regional. É o Leleco. Capoeira regional. É o Leleco? Leco, não sei Isso, é o Laércio. Isso. Ah, tá. Agora gosta de ficar muito quietinho no canto dele. Tá na hora. Botar a cabeça para fora. A gente quer ouvi-los. Bom, vamos voltar então contra a Mestre Fly. Fala dos nossos patrocinadores e depois vamos entrar no livro, chamando o Mestre Camaleão para a roda, e a gente já vai perguntar sobre qual é a participação do Mestre Camaleão, qual é a sua função no livro, e vamos entrar aí no livro especificamente. Vai lá. Patrocinadores do programa Na Identidade do Capoeira. Temos o Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, do nosso querido amigo Mestre Moraes. Casa Acervo de Capoeira César em Itapuã, aberta para visitações. É só vocês entrarem em contato pelo WhatsApp do Mestre César, e está aí no vídeo o número do WhatsApp. Entre em contato, vejam com ele lá como é que faz para visitar a Casa Acervo. Fica na cidade de Santo André, São Paulo. Vale muito a pena aparecer por lá e conferir as obras que o mestre tem à disposição de todo mundo lá. Escola de Capoeira Angola, os Angoleiros do Interior, contra Mestre Xandão e alunos. É com você, Mestre Duca. Show de bola. E Mestre Cacá Monates, o mestre... Pediram aqui, quem é que pediu aqui? Acho que foi mais Careca que pediu ali. Pode ser. Careca! Para o senhor falar depois um pouquinho do Mestre Vermelho Boxel. Mas isso, tá. Vamos o Careca é o barítono. Não sei se vocês conhecem, mas Careca é o barítono da capoeira. Cara, canta um vozeirão. Ele já esteve conosco também. Ele já esteve. Eu acho que ele está tentando imitar algum desses pássaros, a Iuna ou outro qualquer aí. Ele está tentando imitar. Procede. Tem lógica. Mestre Camaleão, qual foi a sua parte, então, no livro? O que o senhor entra no livro? Qual é a sua contribuição? Sobre o que o senhor escreve, se é que escreve? Conta um pouquinho para nós aí. E como surge a ideia do livro? Depois a gente volta para o mestre Camonates. Vamos lá. O livro ele foi construído por muitas mãos, né? Todos tiveram uma participação, uns mais, outros menos. Quem organizou, na verdade, toda essa parte textual foi o mestre Cacá Bonatti, com auxílio do professor Tarcísio, Black Maminha, né? E o que a gente fez? A coleta de dados e repassava para o mestre. A parte que eu fui encarregado de colaborar foi com o mapeamento da capoeira para crianças nas escolas, profissionais que atuam na área e focos de onde tinha capoeira, de onde tem capoeira e de como está esse trabalho. Então, fiz o levantamento desses dados, repassei ao mestre e ele, junto com o Tarcísio, foi que colocaram no texto lá para análise do IFAM e dar o seu parecer. Como já foi explicado pelo mestre, ele vai falar isso aqui nessa live, né, também, algumas coisas foram cortadas pelo IFAM e outras não ficou na sua totalidade, porque o orçamento não ia dar muitas páginas e algumas coisas tiveram que ser retiradas. Mas a minha participação, no caso, foi essa, né? Principalmente, eu coloquei O Menino é Bom, né? Era para falar sobre a capoeira na questão das crianças. Perfeito. Mestre Camaleão, o senhor tem um livro aí, por acaso, com o senhor? Está na sua mão aí, não?
Não, o livro não está em nossas mãos. O que aconteceu? Por esse transitar de ir e vir do IFAM, eles contactaram uma gráfica e quando eles foram entregar, o pessoal do IFAM viu que tinha muitas falhas. Então, eles pediram para a gráfica para arrumar, né, as falhas que estavam, e ele vai sair primeiro na sua versão digital, para posteriormente ele ser lançado na versão impressa. Então, provavelmente daqui pelos próximos dias ele vai estar saindo na versão digital, é onde ele vai estar disponibilizando para todos através do IFAM. Show de bola. Mestre Cacá Bonates, então vamos ao livro. Diga, meu irmão. Vamos ao livro, mas o senhor vai precisar falar do Mestre Vermelho Boxel. Inclusive, estão falando que eu fale um pouco do CD também do Mestre Vermelho Boxel. Então o senhor faz um resumo sobre o Mestre Boxel e a gente já deixa aqui um convite para em janeiro nós fazermos um novo bate-papo, mestre. Aí sim, abordando essas questões mais específicas. Então faça um resumo aí sobre o Mestre Vermelho Boxel e fale também. Fique à vontade. O Cecílio de Jesus Calheiros, conhecido na capoeira como Vermelho Boxel, ele foi um típico capoeira de rua da década de 60 e 70 na Bahia, né? E a rua, é preciso entender que a rua é o lugar da desordem, a casa é o lugar da ordem, né? Isso é um livro de um antropólogo da mata, que ele fala assim, a casa e a rua. Então, é na rua que existe o conflito social, o pobre se encontra com o rico, o bom se encontra com o mal, no dia a dia. Tanto que a polícia não anda em casa, anda lá na rua, para manter a ordem estabelecida. E essa vivência na rua, da capoeira de rua, lembrando que a capoeira é uma coisa urbana, a Bahia é muito rica, é um dos lugares onde você tem uma capoeira de rua, principalmente essa de 60, 70, e mais antigo, mais atrás, onde você vadiava e depois ali, como ganha-pão mesmo, virou ganha-pão de muita gente. Então, esse pessoal adquiriu muita sabedoria do dia a dia. Eu vou citar aqui uma frase que o Vermelho falou, e para mim me marcou muito. Ele diz assim, Cacá, eu sempre estou perdendo. Aí eu digo, mas por quê, mestre? Isso porque nunca ninguém vai saber quando é que eu estou ganhando. Entendeu? Sabe? Então, essas coisas que vêm mesmo de uma relação de sobrevivência do dia a dia, né? E o Vermelho, ele é o Bittencourt, né? O Vermelho 27, ele viu o Vermelho jogava o Vermelho, teve uma roda há muito tempo no Terreiro de Jesus, e convidou o Vermelho para ir para dar aula na academia lá, onde era a sede do mestre Bimba. O Vermelho passou lá 8 anos, praticamente, ou 9 anos, não me lembro direito, e teve como um dos seus alunos que ele pegou desde pequenininho, né, primeiro foi a mãe dessa pessoa que eu vou citar, agora foi treinar capoeira, e levava algumas vezes para o treino a criança. E depois o Vermelho passou a buscá-lo em casa para levar, que é o mestre Bamba, da Associação de Capoeira Mestre Bimba, né? É um dos alunos do Vermelho Boxel, e também que complementou seus estudos com o Vermelho 27, né? Que foi aluno direto do Mestre Bimba. E, então é isso, o Vermelho, um capoeira típico de rua, pelas essas andanças que a capoeira, as voltas do mundo que a capoeira dá, eu conheci ele em 1977, em Salvador, e finalzinho de 83 para 84, eu encontrei com ele numa praça em Manaus, e nessa época eu tinha uma academia no centro da cidade. Cheguei ao mestre, está aqui a academia, os alunos são seus, e agora também eu sou seu aluno. E nós tivemos uma amizade muito grande, uma irmandade. Vermelho conseguiu até dar aula, montar um núcleo de ensino na Universidade do Amazonas, na Faculdade de Educação Física. E, infelizmente,
problema, ele tinha um problema cardíaco muito sério, que ele não sabia, que se manifestou, já ele faleceu com 52 anos. Mas foi uma das pessoas que, vamos dizer assim, botou muito dendê na capoeira do Amazonas, né? Trouxe essa baianidade para a nossa capoeira. Resumindo, só isso mesmo. Assim. Depois a gente fala numa outra oportunidade sobre ele. Perfeito. Então vamos para o livro, mestre. Conte um pouco dos temas que vão abordar o livro, qual é a perspectiva do livro estar no mercado, né? Vai ser distribuição gratuita através do IFAM, o senhor tem essas ideias? E quais os capítulos, ou quem ajuda a escrever, quais as histórias que estão no livro? Primeiro é o seguinte, o conteúdo que tem nesse livro faz parte mais ou menos dos 10 a 15% dos dados que eu venho coletando durante décadas sobre a capoeira, principalmente a capoeira no norte do Brasil, né? E, como diz o mestre Bimba, a fruta só dá no tempo. Você sabe que você vai escrevendo as coisas e nunca acha que está bom, né? E não, vai faltar mais um pouquinho, vou colocar isso, vou colocar aquilo. E aí surgiu, através dessa conquista de espaço e dessa negociação junto com o IFAM, através do Conselho de Mestres da Salvaguarda da Capoeira no Amazonas, a oportunidade de publicar um livro, exatamente dando uma ideia sobre a capoeira no Amazonas. E, como eu falei, tinha meu tio que era capoeirista, eu era pequeno, mas na cabeça da gente só tinha que a capoeira chegou no Amazonas em 1972, com o mestre Gato. Mas, por vários motivos, para não me estender muito, eu sempre desconfiei disso e comecei, como sempre fui muito curioso, e por ser até pesquisador de carreira, fui para dentro dos arquivos, das histórias, coleta dado daqui, coleta dali, e mostramos que a capoeira está no Amazonas desde o século XIX, do final do século XIX, e também, possivelmente, a capoeira tenha participado do grande movimento revolucionário do norte do Brasil, que foi a cabanagem. Isso através de uma afirmação de Vicente Salles, outro grande historiador aqui da capoeira e também do negro no norte no norte. Então, o livro, a importância bibliográfica desse livro é que ele é mais um documento mostrando a expansão que a capoeira teve dentro do território brasileiro, que ela não está ligada só, principalmente, às cidades portuárias. Embora Manaus seja uma cidade portuária, mas mostra que essa coisa chegou até o norte mesmo, até os lugares, porque, na verdade, nós temos o Brasil dos Olhos Verdes, né? O Brasil do Nordeste, afro-ameríndio, e temos a Amazônia, que é o Brasil das águas, né? da mata. Mas aqui, essa capoeira está presente. Então, o livro, em rápidas palavras, além dessa contribuição para a bibliografia, de mostrar a capoeira existente desde o século XIX aqui no Amazonas, ele divide a capoeira em dois momentos. Uma capoeira sem berimbau, né? Até existe um capítulo chamado Com Quantos Berimbaus se faz uma capoeira, né? E coloca de forma, vamos dizer, taxonômica, um pouco mais didática, essa capoeira primitiva, a capoeira das maltas, a capoeira da briga, como queiram chamar, que ela se disseminou pelo Brasil todinho. Então, até do século XIX, até meados da década de 60, a imagem que se tinha da capoeira era briga, a coisa do malandro, né? E da navalha. Essa que era a imagem que se tinha. E em 72, então, vem a capoeira com berimbau, um modelo baiano, né? Que eu posso, assim, gosto de chamar, de expressar a capoeira, foi através do mestre Gato,
que foi aluno do mestre Silvestre, Vitório Silvestre, lá da capoeira, foi aluno de Valdemar e Caiçara também, né? Lá em São Paulo. Então, o livro, ele, na sua introdução, ele dá uma rápida pincelada sobre períodos importantes da capoeira, pegando o Império e a República Velha, a Era Vargas, a ditadura militar e a Nova República. E, a partir disso, ele tem um capítulo que fala dessas considerações iniciais, como é que a gente faz essa taxonomia, o porquê dessa taxonomia capoeira com berimbau e capoeira sem berimbau. Depois temos um capítulo que fala sobre a cultura da capoeira, e isso é um tema muito importante para ser conversado. E aí situa sociologicamente o universo que a capoeira se desenvolveu. No Amazonas nós tivemos 2 grandes ciclos econômicos. O ciclo da borracha, aonde, para você ter uma ideia, que foi exatamente de 1880 a 1920. E para vocês terem uma ideia do fastígio, da riqueza que era o ciclo da borracha em Manaus, Manaus foi a segunda cidade do Brasil a ter bonde elétrico e luz elétrica, né? E os barões da borracha acendiam um charuto com nota de 100 mil réis e mandavam lavar a roupa na Europa. A roupa era lavada na Europa, porque a água do Rio Negro tem muito ácido úmico e manchava as roupas de seda, para vocês terem uma ideia do que era o fastígio da borracha. E a partir de 1920, teve, então, esse capítulo que foi escrito pelo Tarcísio Cruz, que é um sociólogo, professor, doutor de sociologia da Universidade do Amazonas. Eu pedi para ele colaborar, dando essa visão sociológica do ciclo da borracha e do ciclo da Zona Franca. E numa outra oportunidade, se houver, eu explico mais ou menos essa questão do que é a Zona Franca, do que foi, aliás, do que é. Mas só para vocês terem uma ideia, nos 4, 5 primeiros anos da Zona Franca, eu me considero um filho dela, porque Manaus, em 68, quando eu tinha 10 anos, Manaus tinha 270 mil habitantes, hoje ela está com 3 milhões de habitantes, vocês têm uma ideia do crescimento que a cidade teve, né? É uma cidade-estado, praticamente 60% a 70% da população mora em Manaus, e a economia também é totalmente dependente, 80% da economia é gerada nessa capital. E meu pai era bancário, né, como ele dizia, escravo de gravata, os bancários usavam gravatinha na época, e no Natal de 68, até mais ou menos de 68 até 5 anos depois, nós tomávamos café no suco de laranja inglês, chocolate belga, leite holandês, vestíamos camisa Hang-Ten, sapato All-Star, calça jeans leves, coisas que na época só a classe média alta paulista tinha condições de comprar, e aqui qualquer pé rapado poderia ter. E isso, de fato, mexeu. Tínhamos uma boate que qualquer sucesso que era lançado em Londres, 2 meses depois estava tocando nessa boate, chamada Boate dos Ingleses, em Manaus. Então, foi uma cidade que perdeu aquilo que a gente chama de alteridade cultural, a sua referência cultural. E, para mim, pelo menos, a capoeira me devolveu essa minha referência cultural, graças a Deus e aos orixás, né, de me devolver a minha brasilidade, né? E aí, então, o Tarcísio situa esse círculo da borracha e o círculo da Zona Franca, e depois a gente fala sobre a capoeiragem baré mesmo, como é que se deu os principais os documentos que levam a afirmar que a capoeira sem berimbau existiu no Amazonas, a documentação, alguns casos,
e a capoeira com berimbau. Na verdade, foi um grande inventário, esse livro, que colaborou, isso é importante também colocar, para que a capoeira fosse considerada patrimônio imaterial do povo do Amazonas. Hoje a capoeira, através desse texto, ele embasou a Assembleia Legislativa a proferir esse texto, né, que é um grande inventário. E mais adiante, nós falamos dos mestres pioneiros da capoeira do berimbau, que é o mestre Gato e o mestre Chaguinha, aí o mais novinho entre os três sou eu, né? E a gente coloca, então, um capítulo muito interessante nos rastros dos passos da história, aonde a gente faz esse grande inventário, na capoeira no ciclo da borracha, período da Zona Franca, a relação com esporte, festivais, projetos artísticos e culturais, formação e difusão cultural da capoeira, artes cênicas, das mulheres na capoeiragem, das crianças, que é o caso aí do Camaleão, mídia, textos acadêmicos já existentes sobre capoeira no Amazonas, as rodas de capoeira, a difusão estadual, nacional, etc., as entidades representativas e as relações do Estado com a capoeira. É bom salientar que, 1º de outubro de 1917, o Código do Processo Civil do Estado do Amazonas coloca a capoeira como contravenção, né? Então, ela entra no Código Penal também aqui, do Processo Penal. Em 1905, é interessante também colocar que em final de 1904, há no Rio de Janeiro a revolta da vacina, o governo decreta o estado de sítio, aluga 3 navios, paquetes, Itaperuna, Itaipava e Itapaci, abre as prisões do Rio de Janeiro, joga esse povo dentro e joga para o recém-incorporado Acre, né? E esses navios costeiam, chegam em Manaus, e de Manaus eles passam esses condenados ao inferno verde, né? Que é os Senegais do Acre, passam para pequenas embarcações e seguem para o Alto Rio, o Rio Juruá, seguem para o Rio Madeira, e para retornar a civilização tem que passar novamente por Manaus. Então, já em 1905, o governador Silvério Neri, em sua mensagem na Assembleia Legislativa 10 de julho de 1905, ele coloca que o governo federal queria transformar o Amazonas em um presídio, trazendo para cá todas as espécies de marginais, aí fala punguistas, ladrões, etc., e capoeiristas, né? Então, tem uma vasta documentação comprovando a presença da capoeira, de lutadores de capoeira, que depois vieram pugilistas, e até a década antes de chegar a capoeira até a chegada do Mexicano. No livro também tem uma coisa muito interessante, que é um glossário falando de temas atuais que os capoeiristas precisam se empoderar, como modernidade, pós-globalização, conceitos de cultura, de etnia, de negritude, de questão de multiculturalismo. Todos esses temas têm uma abordagem. O livro trabalha muito com essa abordagem histórica, antropológica e sociológica. Okay? De fato, é um livro que pode despertar alguma curiosidade no sentido do estudo, vamos dizer, pós-abolição e também logo no finalzinho da monarquia, para ver essa movimentação, essa migração da capoeira, principalmente através da Marinha e do Exército. Lembrando que já no Império se criou a Flotilha do Amazonas, que era para proteger. A primeira sede foi em Manaus, e Manaus e Belém foram sede, ficaram alternando. E nessa vinda,
nessa flotilha do Amazonas também tinha a Escola de Aprendizes da Marinha, aonde os marinheiros nacionais, ou seja, marinheiros de outras localidades, vinham servir na flotilha do Amazonas. E com isso vinha a capoeira junto com os marinheiros. E a Marinha sempre foi um local de desenvolvimento da capoeira, embora ela negue até hoje, né? Por causa do João Cândido. Então, mais ou menos, en passant, desculpa se eu me estendi muito, Não. mas o livro fala sobre isso. E também tem um capítulo que eu acho muito interessante, que é o Ancestralidade, Ato de Lembrança e Gratidão, aonde nós recuperamos nomes de cidadãos comuns, de trabalhadores, até mesmo de pessoas consideradas marginais, que marcaram a história da capoeira nesse estado, entendeu? Aí lá o pessoal que eu passei 2 anos, praticamente 2 anos e meio dentro do arquivo do judiciário, lendo os processos, onde eu vi essas pessoas anônimas, mas que assustaram com suas façanhas da navalha e da cabeçada, da rasteira, inquietavam a ordem estabelecida, né? E essa ordem, geralmente, sempre é para proteger os mais abençoados pelo destino, né? A normalidade. Então, também a gente recupera isso. Ou seja, capoeira sempre foi capoeira em tudo que é lugar, né? Dentro das suas histórias. E hoje ela, no Amazonas, como o próprio Camaleão colocou, hoje nós temos praticamente a representação de todos os grupos, né? A capoeira baiana aqui começou a beber com o Mestre Gato e foi crescendo ao longo das décadas. Hoje, eu não vou dizer que ele é um velho senhor, que estaria mentindo, mas cronologicamente a gente poderia dizer que a capoeira com berimbau aqui está como fosse um jovem de 25 a 30 anos, mais ou menos, cometendo lá seus destemperos, suas gafes, mas todo mundo procurando fazer o melhor possível. Isso. Mestre, deixa eu só citar mais algumas pessoas que entraram agora nesse finalzinho. Pois não, fique à vontade. Me ajuda quem foram os mestres que chegaram aí, Fly, por favor. Eu vi Diga. Não, me ajuda, me resgata aí os mestres. Mestre Luiz Renato, né? Mestre Luiz Renato de Brasília. Grande. Mestre. Eu começo o livro citando ele na introdução. A primeira pessoa que eu cito é o Luiz Renato. Gente boa. Ele já também esteve aqui no programa e a gente quer sugerir que o senhor possa fazer, quem sabe, um bate-papo com o mestre Luiz Renato aqui pelo programa. Vamos fazer um bate-papo para fazer essa busca por essa raiz aí e essas histórias que o senhor está citando para nós. E mestre Cacá, tem alguém aqui nos comentários? Outra pessoa que está aqui conosco é o mestre Jaime do Eco. Ele toca viola machete e, inclusive, ele já esteve no programa e falou também sobre o toque de una. Ele deve fazer o toque de una, não me lembro se na época ele estava fazendo toque de una, mas ele vem dessa linhagem aí do Recôncavo e toca viola machete de uma forma muito interessante, né? E a gente bateu um papo muito legal com ele. Eu vi uma pergunta aqui, mestre, e vou deixar essa como a última pergunta, saindo um pouco do tema do livro, mas eu achei super interessante, porque alguém disse assim, pede para ele falar sobre as chamadas de Angola, né, que eu achei um assunto acho que incomodou. Acho que me incomodou o mestre ali essa pergunta. Alguém aqui, ó, mestre, alguém aqui nos bastidores me fez um passarinho, já que o senhor é né, trabalha com isso, um passarinho azul, eu vou dizer uma iuna, veio aqui me falar sobre isso, tá? Olha, é o seguinte, veja bem, o que eu queria, a capoeira, o próprio Liberac, agora, teve, acho que foi 2016 para 2017, eu não me lembro direito, foi lá em Cachoeira, teve o primeiro Congresso Internacional de Pesquisadores de Capoeira. Ele publicou um livro, inclusive tem um capítulo sobre a capoeira no Amazonas,
lá nesse livro, é um compêndio muito grosso, assim, sai, até ele relançou pela editora Fino Traço. O título do livro é muito interessante, Capoeira em Múltiplos Olhares, né? A gente não pode ter uma visão única da capoeira, né? Vai depender muito, exatamente por ela ser um complexo cultural, dependendo do ângulo que você olha, você pode ter interpretações. Bem, no livro da Iuna, eu falo um pouco sobre a chamada, porque eu falo da relação do jogo de Iuna do mestre Bimba, né? Aonde eu tenho que obrigatoriamente falar dos balões. Hoje, os dados, o livro foi lançado nos 100 anos de nascimento do mestre Bimba. Uma homenagem da própria Fundação Mestre Bimba. E lá eu trabalho com os dados que se possuía na época. Bem, possivelmente, né, faço questão de colocar essa possibilidade, os balões, na forma que são jogados. A primeira coisa, os balões existem na capoeira, existem na baçula. Você for ver, tem aí, quem for dar uma olhada mais aprofundada sobre a baçula, você vai ver projeções. Você vai ver. O cara pegando, tipo como cintura, o balão cinturado e outros balões. Então, não é uma criação da capoeira, os balões, né? Ou seja, golpes de projeção existem em várias artes de luta, né? E se você vai ver também, lá naqueles rabiscos do começo da capoeira, começo do século XX, você vai ver projeção também, né? O cara caindo, jogando, né? O outro por cima. Você vai ver João Grande e João Pequeno. Isso eu coloco no livro da Iuna, falando que o mestre Cobrinha Verde ensinou balões para ele, né? E tem uma foto da revista, agora que eu não me lembro, mas da revista Cruzeiro, do fotógrafo, se a memória não me falha, Wendel, que mostra o pessoal fazendo a chamada, e embaixo está escrito preparação para o balão, né? Então, tudo leva, assim, pela essa possibilidade de que as chamadas podem ter sido originadas como uma preparação para o balão. Entendeu? Né? Da posição. Alguns balões existem hoje, está comprovado, através de fotos e vídeos da época, né? O videozinho, cinema, fita mesmo, do cinema celuloide, o João Pequeno jogando com, se a memória não me falha, com Domingos Mão de Onça, aplica-se um balão, naquele 49/50, aquele lá do Minardi, e você tem foto do pessoal do Cobrinha Verde aplicando balão. Então, o que eu acho que muda da Angola para a regional, a aplicação dos balões, é que sempre o mestre Bimba era uma pessoa que visava assim, a preservação maior, né, da aplicação desses balões. Tanto que ele aumentou grandemente a quantidade de balões. Tem um livro do Pitoco aí, né? Que sim, vocês já devem passou conhecer, por aqui. Já passou por aqui também. Que ele mostra algumas relações junto com aquele menino lá do MMA, o Elton, que teve muito antes do MMA, mostra essas relações da aplicação de alguns balões com a luta livre. Então, assim, a meu ver, até agora, a explicação para as chamadas, uma questão de interpretação, eu fico como ela era uma preparação para a aplicação de balões. Entendeu? E que, evidentemente, é um momento do jogo que é preciso muita malícia,
né? Você precisa estar muito atento, até porque eu não sou muito ortodoxo em algumas coisas dentro da roda. Por exemplo, o mais novo não pode chamar o mais velho. Não é que não possa, na minha opinião, é porque se o mais novo não chama o mais velho, como é que ele vai aprender, né? Tem isso também, né? Mas eu acho que é quem ele está chamando, entendeu? Ele tem intimidade com esse mestre, né? Ele é íntimo ao mestre porque é um momento de armadilha também. Quando o mestre mais velho chama uma pessoa, ele ali sabe o que é que está fazendo. Uma pessoa mais nova não sabe, né? E às vezes, quando chama um mais velho, pode estar chamando assim, desafiando um mestre. Mas se ele tem uma intimidade com o mestre, se ele faz parte da relação com o mestre, é uma roda entre amigos, eu não vejo problema nenhum. Porque assim, como é que a pessoa vai aprender, né? Então, existe muitas nuances, muitas delicadezas na capoeira, né? E tudo, eu acho que tem espaço para tudo, dependendo da sensibilidade, entendendo sempre aquilo, quem tem raiz alheia se pisa no chão devagar, né? Então, quando eu chego numa roda que não é do meu métier, não é da minha praia, não é do meu povo, eu não posso chegar me espalhando e chamando logo o mestre lá, mais velho do que eu, para ver quem é mais mandingueiro, quem é que tem mais sabedoria, né? Tem que entender isso daí. Mas, assim, para resumir, a meu ver, a chamada ela vem da preparação para os balões. Perfeito. Mestre Cacá Bonates, eu, por enquanto, agradeço muito. Eu vou passar a primeira palavra ao mestre Camaleão para ele fazer seu agradecimento final. Depois eu lhe devolvo a palavra para o seu agradecimento final. Dizer, mestre, eu lhe enviei no seu WhatsApp, eu gostaria de ficar em contato com o senhor, e eu lhe enviei algumas coisas no seu WhatsApp. Depois o senhor dê uma olhadinha ali, tá? Para nós poder ficar em contato, quem sabe fazer um outro bate-papo, porque tem muita história, tem muita história, e a gente está pensando em algumas coisas bem interessantes aí para o ano que vem. Mestre Camaleão, as suas considerações finais, muito obrigado por ser também a ponte que nos ligou aí ao mestre Cacá Bonates. O mestre Camaleão nos facilitou esse trabalho aí, junto a gente poder, né, bater esse papo muito gostoso. Então, de coração, mestre Camaleão, obrigado por tudo. Eu sei que o senhor estava na correria de um evento, ou de 2 eventos ao mesmo tempo, mas muito obrigado. Suas considerações finais, mestre Camaleão, e, novamente, um agradecimento do programa. Então, gente, quem agradece sou eu, por poder estar aqui com vocês hoje, né? Para mim é uma satisfação enorme também estar junto com o mestre Cacá aqui. No momento como começa a falar, eu fico quietinho no meu canto, porque eu tenho muito a aprender com esse homem. Né? Uma biblioteca ambulante. E agradeço muito a vocês pelo convite, né? Ao Contramestre Fly também, por estar aqui com a gente, dando esse suporte todo aí. A todo mundo que assistiu a live, tenho certeza que aprendeu muito, que gostou. E assim que sair mais resultados aí sobre o livro, eu vou estar mantendo vocês informados. Amanhã eu mando aquele vídeo da Iuna que eu prometi. Gratidão, muito obrigado. Obrigado, mestre Camaleão. Nós agradecemos demais, porque como é que é? Quando atravessar o rio e não se molhar, lembre da ponte que o auxiliou, né? E nesse momento aí, o mestre Camaleão fez isso. Mestre Cacá Bonates. Antes, Contramestre Fly, quem é que vai estar conosco amanhã? Já estava lembrando você aí no WhatsApp, amanhã a nossa entrevista é às 18 horas. Tá? É bem cedo amanhã, porque amanhã é mestre Carcará, que está morando um bom tempo já na Itália. Então a gente tem que fazer essa entrevista um pouco mais cedo para bater o papo com ele amanhã. Show de bola, obrigado, Contramestre Fly. Pergunta se é o Carcará que é goleiro, pergunte sobre ele, sobre o mestre Vermelho, que ele conheceu, conviveu com o Vermelho, viu? Opa. Legal. Pode até
Boa, Conheço o boa, mestre Carcará. Entendeu? Mestre, Escreveu com vermelho. mestre Cacabonates, então suas considerações finais e Olha, para a gente encerrar por hoje, mestre, deixar bem claro, tá, para nós encerrar gente, por é o hoje. seguinte, eu agradeço muito a oportunidade. Eu queria que vocês não levassem ao pé da letra tudo que eu falo, pelo seguinte, eu sempre tive uma curiosidade muito grande, né? E a nossa a Amazônia é um mundo diferente, entendeu? A gente sofre muito de isolamento. E esse isolamento e a paixão pela capoeira que faz a gente sair fazendo perguntas. Nem sempre as respostas que nós encontramos às nossas perguntas, elas nos satisfazem. Ou se satisfazem, mais adiante, a própria dinâmica da capoeira destrói essas nossas certezas, né? Então, a capoeira, ela é, de fato, uma atividade humana muito complexa. E quanto mais hoje em dia, a diferença, por exemplo, do mestre João Grande para um de nós é que o mestre João Grande não precisa explicar o que é capoeira, ele é a capoeira, entendeu? A vivência, a oportunidade que ele teve. E quando a capoeira sai desse nicho, a capoeira baiana, da vadiação, ela sai desse nicho para outros lugares, principalmente para outros países, nós precisamos, até pelo tempo mesmo que nós temos, decodificá-la. E você decodificar o enigma é muito, muito, muito trabalhoso. E principalmente quando esse enigma tem uma dinâmica própria, muito uma capacidade para, não por causa do meu amigo Camarão aqui, camaleônica, né? Para mudar e se adaptar em vários nichos. Então, eu acho assim, vamos respeitar mais a nossa capoeira, né? As mudanças, elas são naturais, nenhuma cultura permanece intacta, né? A gente precisa entender que existe essa dinâmica, mas que ela não precisa ser feita de forma inconsequente, né? Nós sabemos que tem pessoas hoje em dia que comercializam a capoeira, querem fazer a sua... Não está errado, mas não precisa prostituí-la. Você pode viver da capoeira, né? Ter seus rendimentos, ter sua fonte de renda, mas não precisa prostituir, certo? É só... Eu chamo a atenção nisso. A capoeira, se você for prestar atenção, ela consegue se adaptar em qualquer nicho, qualquer lugar. Sendo capoeira mesmo. Não precisa trazer muita coisa de fora para dentro dela. Ela é maior do que tudo isso. Muito obrigado mais uma vez, gente. Espero que nós nos vejamos. Feliz Natal para vocês e que esse ano de 2020 foi um pouco grande aprendizado, né? Eu vi um meme que diz assim, parece que o ano acabou em 2019 e nós sobrevivemos, viu? Porque tá acabando ele. Bora ver, torcer pela vacina para que o novo normal venha aí. Valeu. Perfeito. Paz e saúde a todos. Obrigado, mestre Cacabonates, novamente. A gente do programa fica muito contente quando a gente pode abrir os livros que estão aí, que são os mais antigos, né? Essa biblioteca, que inclusive me disseram que o senhor tem uma grande biblioteca aí, mestre Cacabonates, que é uma coisa referência. Outra coisa que me falaram aqui em off é que o mestre Camaleão toca os ritmos da regional de uma forma majestosa. Isso vai ter que ficar para uma próxima vez também, mestre Camaleão. Vamos marcar. E o mestre também deseja deixar um abraço aí para o mestre Augusto Januário, que nos deixou também um abraço virtual aqui para todos nós. E quem mais? É isso. Contra mestre Fly, eu não posso ficar sem seu boa noite, nem que seja só boa noite.
Mas, Rodanete, vai. Fica à vontade aí para encerrar. Você está vendo muito aquela propaganda que o tá passando agora do... Ai, meu Deus, como é que é? Do Cid Moreira, você já viu aquela propaganda? Boa noite. Boa noite. Então, boa noite a todos. Até amanhã com o Mestre Carcará, às 18 horas. Obrigado. Show de bola. Abraço a Valeu, todos. gente.